A paz de Deus, com a ajuda de Deus, vou ler Atos capítulo 9. O título diz: A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Vou ler o capítulo inteiro, tem 3 títulos. E Saulo, respirando ainda ameaças e muitas morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias, e respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te torne a ver, seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos com que umas escamas, recuperou a vista, levantando-se foi batizado. O perseguidor é perseguido, diz o título. E tendo comido, ficou confortável, e teve Saulo alguns dias com os discípulos,
que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus que esse era o Filho de Deus. E todos que ouviram essas estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém persegui os que invocam o teu nome? E para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito, mas ele confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho em si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. E tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tornando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele vira ao Senhor, ele falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor com consolação do Espírito Santo. O último assunto, título diz: cura de Enéas, ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais converteram ao Senhor. Aí havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naquele dia que, enfermando ela, morreu, tendo lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. Levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas no odiaram, chorando e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizera quanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos, e vendo apenas sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou o santo, e as viúvas apresentou-lhe-a viva. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor.
e ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Essa palavra, ela lembra do apóstolo Paulo, né? Que era Saulo de Tarso, perseguia a igreja, né? Maltratava, né? Tudo, né? Aí Jesus, né? Ele indo para o caminho de Damasco, o esplendor de Jesus Cristo apareceu e falou: Saulo, Saulo, por que me persegue, né? Para te causar contra grilhões. Ele ficou cego, depois teve uma visão de Ananias para ir na rua direita, né? E Ananias o batizou e curou ele, pôs a mão, orou e ficou curado da cegueira. Ele passou a ser perseguido também por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E ele também, né? A Tabita, cura de Enéas, né, também curou. Tabita, também chamada Dorcas, ressuscitou. O Senhor se opera até hoje também. Maravilhas, prodígios, sinais e obras. Só nós crer nele, confiar e esperar. Que ele no tempo certo chega e nos ajuda a cumprir as suas promessas, fazendo nós também o servir, adorar e bendizê-lo. Que o Senhor possa cumprir a sua palavra também. Nessa parte que eu tenho falado, Deus louvado.